Oi! Gente, eu quero muito agradecer primeiramente as pessoas que viram o vídeo, assistiram, os comentários. Eu tive comentários tão lindos de incentivo e eu tô muito feliz porque aqui eu sinto que no YouTube eu vou poder ser eu mesma, eu vou poder me desbravar, aprender coisas novas com vocês e também incentivar vocês de algum modo. Então, agradecimento feito, eu quero ir pro segundo vídeo. Hoje, eu tava pensando assim, o que será que eu vou gravar, né, de segundo vídeo? E aí me veio à cabeça essa questão de coragem. A gente pensa que a gente não tem coisas para poder se orgulhar de nós mesmos. Então, às vezes, a gente vai ter que puxar na memória alguns momentos em que a gente foi corajoso, algum momento em que a gente quebrou alguma barreira, algum momento em que a gente teve que ser forte. E eu vou contar hoje uma historinha que eu passei, eu vou tentar contar do modo mais breve, mas o intuito desse vídeo não é só falar sobre mim, eu também quero que você aí lembre de algum momento em que você passou, que você fala, cara, esse foi o momento em que eu tive que ativar o meu modo coragem. Me conta aí nos comentários, tá bom? Então, bora lá, vou contar a história. Como eu falei no vídeo passado pra vocês, que eu me formei na Inglaterra, mas pra ser bem específica, foi na Escócia. Primeiro, eu vou contar como que foi toda essa história do começo. No ano de 2022, em dezembro, foi eu, de Malicuia, eu vou colocar uma foto pra vocês verem aqui, de Malicuia com minha amiga pra Londres, e a gente foi com o intuito de estudar, aprimorar o inglês e tudo mais. Eu tinha uma basezinha assim de inglês, mas nada se comparado ao que eu passei lá. E aí, em dezembro, nós fomos pra lá em 2022. E quando chegou mais ou menos no mês de junho, ela decidiu voltar pra São Paulo. E eu continuei lá, porque eu pensei, cara, eu ainda tenho coisas pra viver aqui. Eu quero ter mais experiências. Eu não quero voltar pro Brasil agora. Não é minha hora. E eu quero estar aqui. E foi dito e feito. Continuei, fui persistente, continuei lá. Só que nesse tempo, a minha saúde mental estava extremamente abalada. Eu comecei a desenvolver ansiedade, comecei a desenvolver compulsão alimentar. E porque eu estava sozinha, não tinha amigos lá, eu não tinha suporte. E assim, na verdade era Deus. Deus foi sempre o meu melhor amigo, ele sempre foi o cara que fez tudo acontecer. Quando foi, então, assim, lá em Londres é uma cidade muito, muito, muito caótica. É como São Paulo, porém 2 vezes mais caótico e muito caro. É uma cidade muito cara de viver. Assim, eu digo em quesitos de supermercado, em quesito de apartamento, é muito caro. E aí eu revi uma amiga que eu conheci em São Paulo, por um acaso, nós nos reencontramos lá em Londres, e ela me disse assim, por que você não vai pra Escócia, mais especificamente pra Edimburgo? Porque lá a vida é mais tranquila, lá é mais calmo, também é mais barato de se viver, e eu não tinha nada a perder, falei o quê? Vou ir agora. No dia seguinte, eu peguei as minhas malas, comprei uma passagem de trem e fui pra Escócia, de Malicuia. Consegui alugar um lugar, porque quando você é imigrante, é muito mais fácil você alugar quarto do que você alugar apartamento. Então, a maioria dos imigrantes, quando não tá começando lá os primeiros anos e tal, ninguém tem apartamento. Todo mundo consegue alugar um quarto, alguma coisa do tipo, e mora. E assim, fui. Gostei muito. Edimburgo, assim, é lindo, é muita natureza, aqueles castelos medievais, tudo que a gente vê, assim, na televisão é realmente lá. Aí as pessoas, tipo, usam aquela roupinha lá de escocês, com aquela sainha, sabe? Tudo. É isso, é real. Só que eles usam isso mais nos lugares históricos, né? Onde tem castelo ou no centro da cidade. E aí foi que eu consegui um trabalho também, comecei a trabalhar numa loja no shopping, mas assim, era eu e eu o tempo todo, então assim, eu entrava em confusão mental o tempo todo. O tempo todo eu estava lutando contra a minha mente, tipo, cara, você quer isso, então você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E nesse tempo já estava indo pra academia, na verdade. Antes de ir pra Edimburgo, pra Escócia, eu já estava indo pra academia lá em Londres. Não sabia nada, não sabia o que eu tava fazendo lá, não sabia. Eu só sei que quando eu tava lá em Londres, o único momento que eu me sentia bem, que eu conseguia silenciar minha cabeça, é quando eu ia pra academia. Eu ia pra academia e aí eu ficava menos ansiosa, eu parava de pensar tanto, porque era assim, muito louco você estar num lugar onde você não tem um abraço quando você precisa. Se você tá triste, você não tem com quem falar. E eu também não gostava de ficar ligando pra minha família e falando que, eu tô isso. Não gostava de ficar transparecendo que eu estava triste, sabe? Até porque minha mãe ficava com o coração na mão, ela não poderia fazer nada pra me ajudar. Então eu evitava muito esses momentos. Então, voltando à Escócia, estava lá na Escócia, e quando eu tava lá, mais ou menos em julho de 2023, né, que eu cheguei lá, já tava fazendo um pouco mais já de um ano, já ia fazer um ano, depois de um tempinho já ia fazer um ano que eu tava treinando certinho. Treinando certinho, treinando certinho, não sabia o que eu tava fazendo, mas eu ia pra academia porque era o único momento em que eu me sentia sã
mentalmente, sabe? Onde eu tinha paz. E aí, depois de um ano indo pra academia frequentemente, eu pensei assim, por que que eu não faço de uma paixão o meu trabalho? Já que eu também gosto de ajudar outras pessoas. E aí foi quando me surgiu a ideia de ser instrutora física, de começar a estudar pra isso. E aí vai, pesquisa escola e tal. E Deus foi tão bom, me colocou um amigo muito especial na minha vida, que é o Daniel. E a gente juntos conseguiu achar uma escola. Ele também me ajudou a pagar a escola nessa época, porque eu vivia assim, de conta em conta, eu não tinha dinheiro pra nada, tipo assim, pra passear, essas coisas, não existia. Não existia, era muito raro, na verdade. Eu passeava assim quando eu ia sair com amigos, eles já sabiam da minha situação, então eles são sempre solícitos a te ajudar, né? E aí encontrei a escola e entrei na Bendita Escola. Gente, que momento louco que foi esse também. Aí nisso já estava treinando já há um pouco mais de um ano, já estava muito assim, bem da minha ansiedade, também não tinha mais compulsão alimentar como eu tinha antes, porque no início, quando eu cheguei lá na Inglaterra, né, antes de ir pra Escócia, gente, eu comprava pacotes de doce e comia tudo sozinha. Depois eu passava mal. Por quê? Porque eu não tinha outra coisa assim pra fazer, então eu colocava o consolo em alguma coisa, e o meu consolo era a comida e ou chorar também. E aí a crise, teve uma vez que eu tive uma crise, gente, de choro, que eu fui pro meio da rua e eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu não sabia, não conseguia parar de chorar. Mas aí a academia, ela foi me ajudando a controlar as minhas emoções, né? E ver que eu também sou capaz, e ver que eu era forte, ver que eu conseguia fazer outras coisas, que eu era boa, sabe, em alguma coisa. Então eu fui me curando, me curando, me curando na academia e nisso, e também estudando. E lá nesse curso era super desafiador, porque era tudo em inglês. Eles tinham aquele sotaque escocês. Sabe o português e de pessoas que moram em Minas? Com aquele sotaque bem diferente? É como se fosse o inglês com outro sotaque. É assim a mesma coisa, sabe? Eu sabia o inglês, mas com aquele sotaque eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aí foi super desafiador. Mas foi indo, chegava em casa, pensava milhões de vezes, será que eu vou conseguir terminar esse curso? Será que eu não vou? Porque, assim, estudar anatomia, estudar sobre exercício físico, estudar sobre estrutura humana, assim, em inglês, misericórdia, foi difícil. E depois de um tempo fazendo o curso, mais ou menos depois de umas 2 semanas, eu conheci uma brasileira. Eu não sabia que tinha uma brasileira na minha sala de aula, mas tinha. Eles teve uma vez que a gente conversando um pouco sobre da onde a gente era e tudo mais. E aí ela viu que eu falei que era do Brasil e tal, e ela também foi, na hora ela falou também, nossa, você é do Brasil, eu também sou. Só que eu não imaginava, não fazia ideia, porque o inglês dela era perfeito, porque ela já morava na Escócia há muito tempo, já tinha morado fora em outros países também, e assim, já tinha filhos. A vida dela é lá na Escócia, né? Então, assim, eu não imaginava que ela era brasileira. E assim, Deus foi colocando anjos na minha vida de verdade pra me ajudando, sabe? Em cada lugar que eu ia, eu encontrava pessoas muito, muito boas. E nisso ela foi me ajudando, a gente estudava juntas, ela foi me ajudando a ter mais confiança mesmo que ia dar certo, que eu ia conseguir terminar o curso. E aí fui. E assim, antes de terminar o curso, foi uma rede de academias lá, como se fosse a Smart Fit, sabe? Aqui no Brasil, que é bem famosa, tem em todo lugar. Então foi uma rede lá do Reino Unido chamar a gente para trabalhar, porque eles estavam precisando de gente nova e tudo mais. E eu me alistei, fui lá, coloquei meu contato e tudo mais, e depois de pouco tempo eles me chamaram para trabalhar. Então, antes mesmo de terminar o curso, eu já estava trabalhando. E aí comecei a trabalhar na academia enquanto estava fazendo o curso e também trabalhando no shopping. E foi uma loucura, mas eu consegui terminar. Aí consegui terminar o curso, já estava trabalhando na academia. Na minha primeira semana na academia, eu já consegui 2 clientes, assim, Deus enviou mesmo elas, assim, para poder eu ajudá-las e elas também me ajudarem, né? E foi nesse tempo também, já aí acabou o contrato na joalheria, eu parei de trabalhar no shopping e só me dedicava a trabalhar na academia. Só que era longe da minha casa, eu tinha que, assim, o trajeto de ônibus era mais de 1 hora e era super cansativo. E aí, nesse tempo, eu pensei, eu tenho que me mudar também, eu tenho que estar mais perto do meu trabalho. Vocês vão ouvir barulho de não sei o que, mas é algum bicho. E aí, enfim, consegui ficar só na academia, consegui depois de um tempo alugar um outro quarto perto da onde eu trabalhava. E foi árduo também, mas consegui. E aí, assim, continuei trabalhando na academia, depois eu me mudei para uma outra academia. E assim fui me desenvolvendo, me desenvolvendo. E chegou um tempo também que depois acabou meu contrato, ia acabar o meu contrato, não, meu visto, né? Lá na Escócia, na verdade do Reino Unido, né? Que foi onde eu entrei por Londres, então o visto era de lá.
e já ia vencer meu visto, e eu falei, cara, vai acabar, eu vou precisar voltar pro Brasil. E foi quando eu voltei pro Brasil, esse ano, em janeiro. E agora eu estou com a minha família. E não sei o que vai reservar pra mim o ano que vem. É por isso que eu quero muito cuidar da minha confiança, tipo assim, reinventar a mim mesma até o ano que vem, pra eu poder ter novas experiências e me abrir pro novo. E assim, gente, hoje em dia eu estou completamente curada da ansiedade e da compulsão alimentar por conta dos exercícios físicos, por conta da academia, por conta de tudo que eu passei, assim, né, nesse tempo. Então eu fiquei, vamos dizer assim, de julho de 2023 até dezembro de 2024 morando na Escócia. E aí eu vim da Escócia direto pro Brasil. E assim, que momento, viu, gente? Eu contei de um jeito bem simples, bem rápido, mas muita coisa aconteceu. Assim, o choque cultural é louco. A questão do clima é muito frio. Eu vou tentar deixar alguma foto, se eu tiver alguma foto de lá na neve. É muita neve, é muito frio. E assim, realmente você tem que querer muito passar por uma experiência dessa, porque você tá num país totalmente diferente. Mas aconteceu, deu certo, me desenvolvi, cresci. Agora eu tô aqui pra contar a história pra vocês. E deixem aí no comentário experiências que vocês também passaram. Não precisa ser tão louca quanto a minha, porque realmente eu fui um pouco radical. Mas me contem, eu vou ficar super feliz de saber. E a gente vai criar aqui uma comunidade onde a gente vai se desenvolver juntos, aprender coisas novas juntos, tá bom? E a gente vai pro próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero muito falar sobre o que eu tô fazendo, qual vai ser a rotina que eu vou ter pra poder realmente viver uma versão repaginada de mim mesma e recomeçar aos 27 anos com a cabeça erguida e com o coração aberto. Beijo, gente, e até a próxima!